Eu estou muito animado com essa série na carta de Paulo aos Romanos, porque isso vai nos aprofundar cada vez mais num conhecimento do plano da redenção de Deus, um conhecimento do Evangelho. Isso vai nos capacitar, nos dar ousadia para a gente levar adiante e proclamar. É uma palavra, é uma boa nova, é uma boa notícia, ela tem que ser dita. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia da palavra de reconciliação. Então a gente viu nos 2 últimos domingos a parte mais introdutória da carta, e especialmente hoje eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 1. A gente vai ver os versos 16 e 17. O tema da reflexão é o poder de Deus para salvar. O pregador grande, Martin Lloyd-Jones, no século passado, diz que possivelmente a gente está aqui diante dos 2 versos mais sublimes, mais importantes da Bíblia. E a minha reação ao ler isso essa semana é, meu Deus, eu fiquei cheio de temor, falei, como falar sobre isso? Um texto tão importante, a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor quer falar ao nosso coração, quer nos despertar, o Senhor quer trazer salvação nesse lugar. Porque isso aqui, de certa forma, condensa, resume, não apenas quase toda a carta de Paulo, mas, em resumo, fala sobre a Bíblia, fala sobre toda a Bíblia, o plano de redenção de Deus. Deus em direção ao homem a fim de salvar. Então, eu relembro os irmãos que se nós estamos aqui hoje congregados, reunindo, usando dos nossos dons ou não, é porque essa mensagem um dia chegou até nós. Essa mensagem um dia fez com que as escamas dos nossos olhos caíssem e a gente acordasse para o fato de que existe um Deus e de que no seu Filho Ele deseja nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, da nossa condenação. Mas isso aconteceu porque houve alguém que a proclamou a nós, seja os nossos pais, seja o professor da escola bíblica, do ministério infantil, seja alguém na rua. Lembra, não sei se existe ainda, mas na Tiradentes sempre tinha um cara ali com uma caixinha de som que ficava pregando. Ele estava lá, alguém está ouvindo a mensagem do Evangelho. Hoje em dia, não sei quão eficazes são esses métodos, mas o que importa é que a gente vai e prega o Evangelho. Então, se a gente está aqui hoje é porque essa mensagem chegou até nós. Mas nós estamos diante desse desafio que é passar esse bastão adiante, passar essa palavra adiante e não deixar ela morrer em nós. Nós somos reconciliados com o Senhor, nós estamos em paz com Deus e a gente não pode se dar por satisfeito com isso. E sentar em cima dessa verdade e esperar a vida passar. Porque o Senhor nos chama a chamarmos, convocarmos outras pessoas para fazerem parte dessa família dele. E isso tudo através da pregação do Evangelho. Então, você estar aqui hoje te faz estar em débito com todo mundo. Assim como Paulo disse, acompanha aí no verso 14, Romanos 1,14, ele fala assim: pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, se nós estamos aqui, fomos salvos, fomos reconciliados com o Senhor, isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus, não é por obra, é tudo para a glória dele. Mas isso precisa nos posicionar em direção ao próximo, em direção às pessoas que ainda não ouviram dessa mensagem, ou que ainda não a receberam nos seus corações, que ainda não nasceram de novo. Lá para frente, no capítulo 13, Paulo vai falar, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Não deva nada, exceto o amor. E a gente nunca vai conseguir zerar isso. Sempre tem mais amor para dar, enquanto o mundo for mundo, sempre a gente vai ter mais oportunidades de amar. Mas eu relembro do mais alto, mais sublime movimento, exercício de amor que nós podemos oferecer em direção ao nosso próximo, que é o anúncio da mensagem do Evangelho. Servir as pessoas nas suas necessidades básicas é uma bênção, isso faz parte do reino de Deus. Mas há um problema essencial, um problema lá dentro do coração das pessoas que apenas a mensagem do Evangelho tem poder para resolver, que é a salvação da vida daquela pessoa. Mas será que esse amor do Senhor está fluindo de nós?
através da pregação do Evangelho? Ou existe algo que está represando esse rio de amor, de fluir de dentro de nós? Quão comprometido a gente está, de fato, com o anúncio do Evangelho? Ou a gente terceiriza? É para quem vai para Jocum, é para quem vai lá para sabe Deus aonde, é para quem vai para o seminário. Por que motivo será nós não estamos amando as pessoas ao nosso redor através da pregação do Evangelho? E eu li isso, talvez nós queremos preservar a nossa imagem. Esse Evangelho é chamado de loucura no Novo Testamento, escândalo. E falar uma mensagem que é uma loucura, que é escandalosa, que é vergonhosa, certamente vai ferir o teu ego, vai ferir a tua imagem. Então é melhor deixar isso para lá. Deixa os pastores. Nós não queremos perder as nossas relações, amizades, empregos, dinheiro, o status, a aceitação. Talvez esses sejam alguns motivos pelos quais nós não compartilhamos da mensagem do Evangelho. Mais adiante na carta aos Coríntios, Paulo diz que nós temos esse tesouro que é o Evangelho em vasos de barro. Então nós, limitados, esses vasos de barro, contemos dentro de nós um tesouro precioso que pode transformar a vida das pessoas. E como discípulos de Cristo, nós precisamos levar isso adiante, nós precisamos falar essa mensagem, anunciar essa mensagem, compartilhar desse tesouro. O Spurgeon diz que evangelizar, ou a evangelização, é um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. Então, alguém que não tem nada, que estava numa vida desgraçada, isso não diz respeito a bens materiais, a grana, status, nada disso. Não, é nosso estado de separação de Deus. Miseráveis. Foi dado pão a esses miseráveis. Nós podemos fazer essa analogia. Nós, distantes do Senhor, perdidos, recebemos um alimento. Só que o problema é que a gente está comendo e sem partilhar, sem compartilhar. Porque todo mundo carece dessa mensagem. Que um dia me alcançou, um dia te alcançou. Então eu queria te estimular, desafiar, nesse domingo a refletirmos sobre isso. Então acompanha comigo, no verso 16. Paulo começa dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. E eu te pergunto, por que ele, Paulo, o cara que escreveu quase todo o Novo Testamento, por que ele se envergonharia do Evangelho? Então eu quero refletir rapidinho sobre a história dele. Antes de Cristo o chamar, aparecer para ele, Paulo era um fariseu, um judeu extremamente religioso, extremamente zeloso com a lei. O termo fariseu diz respeito àqueles que eram separados. E do que eles estavam se separando? Especialmente no contexto de Paulo, a cultura greco-romana já tinha tomado conta e invadido tudo ao redor deles. E Paulo, no seu farisaísmo, na sua religiosidade, cada vez mais buscando se separar de tudo aquilo que era estranho à religião dele. E Paulo era radical a tal ponto de que ele foi um dos perseguidores daqueles do caminho, daqueles que criam em Cristo. Filipenses diz que, quanto a Paulo falando a respeito dele mesmo, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas tudo mudou quando esse Paulo, este fariseu, no caminho para a cidade de Damasco, provavelmente para prender e até matar os crentes em Cristo, uma luz aparece, brilha diante dele, e ele então ouve a pergunta, Saulo, por que você me persegue? Isso foi a transformação na vida de Paulo. Paulo foi regenerado, ele nasceu de novo. E ele se rende então ao Cristo que antes ele perseguia. Mais adiante, ainda no capítulo 3 de Filipenses, ele vai relatar a transformação na própria vida. Ele diz que o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então toda aquela identidade, toda a pompa, todo o conhecimento, Paulo era alguém extremamente culto. Tudo aquilo agora é descartado por causa do Evangelho. Ele não se apoia mais nessas coisas. Antes ele prega uma mensagem escandalosa. Ele falou aos coríntios, não quero saber nada entre vocês. A minha mensagem é essa, é Cristo Jesus e esse crucificado. Que escândalo, que loucura.
Então, o que era motivo de orgulho antes para o apóstolo, agora é completamente descartável. Ele nasce de novo pelo Espírito, ele rompe com a sua vida antiga e ele abraça a vergonha da cruz de Cristo. E isso fazia ele um homem convicto na sua missão de proclamação do Evangelho. Ele disse: eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, meus irmãos, certamente Paulo poderia se envergonhar dessa mensagem, que é uma mensagem difícil, uma mensagem escandalosa. Mas ele pregou incansavelmente a mensagem da cruz por onde ele ia. Igrejas foram plantadas, gente foi convertida, muita coisa aconteceu por causa dessa prontidão. Ele sabe o lugar de onde o Senhor o resgatou, e ele sabia da eficácia do poder que aquela mensagem, aquele tesouro que ele carregava nele, um vaso de barro, ele sabia o que aquilo podia fazer. Paulo amou os perdidos. E é importante lembrar que ele estava escrevendo aos cristãos de Roma, que era o centro do mundo. Roma era considerada a senhora do mundo, a capital do império, a sede do governo, um lugar de gente poderosa, intelectual, cheio de gente sábia. Mas ele não se vale disso, ele não se apoia disso, e ele não se envergonha de falar a estes que estavam em Roma. E o resultado disso é que, literalmente, Paulo perderia a sua cabeça alguns anos depois, por causa da intrepidez, por causa da ousadia da pregação do Evangelho. Paulo perdeu tudo que ele tinha por causa de Cristo. Mas e quanto a nós? Por que eu e você, por que nós nos envergonhamos do anúncio do Evangelho? A gente, de certa forma, está na mesma página do que Paulo esteve. Resistindo a uma cultura que é completamente oposta aos valores do reino de Deus. Uma cultura na qual o Evangelho não faz sentido. Uma cultura caída, uma cultura no pecado que tenta influenciar os nossos hábitos e que muitas vezes consegue. Se a gente não está atento, se a gente não está com os pés bem firmados no Senhor e na sua palavra, a gente é facilmente influenciável. Uma cultura que nos oferece um panteão de deuses, assim como lá no tempo dos gregos. Eles oferecem a nós esse panteão de deuses falsos que conflitam diariamente com a adoração ao Deus único. Pai, Filho e Espírito. Então, se nós estamos nos permitindo sofrer dessa influência da cidade dos homens, desse reino caído, certamente nós vamos nos envergonhar do Evangelho. Não tem como, não faz sentido. Você não vai ser ousado na proclamação dessa mensagem louca, escandalosa. Se você está envolvido, envolto pelas amarras daqui da nossa cultura. E por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem ofensiva. Ela ofende. E eu relembro do que está registrado em João 6, quando Jesus fala que os seus discípulos deveriam comer da carne dele e beber do sangue dele. Alguns caras ouvem aquilo e pensam: meu Deus, pirou, virou canibalismo, eu estou indo embora. Eles falam: que duro é esse discurso, o que ele está falando? Que mensagem estranha, que negócio esquisito. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem ofensiva. Sobre isso, e esse verso em especial, o Tim Keller diz que o termo vergonha ele pode ser traduzido também por ofensa. Como se ele dissesse: eu não me ofendo do Evangelho. E eu quero listar alguns motivos, apoiado no pensamento deste gigante que nos deixou há pouco, para a gente responder essa pergunta: por que a mensagem do Evangelho é ofensiva? Primeiro, o Evangelho nos insulta ao dizer que nossa salvação é gratuita e imerecida. Ele nos ensina que somos fracassos espirituais tão grandes que o único modo de ganharmos a salvação é ela sendo um dom completo do início ao fim. A nossa salvação é um presente, é uma graça de Deus, é uma dádiva. Isso ensina a nós sobre a nossa falência. Nós estamos falidos espiritualmente, nós não temos com o que pagar. Uma empresa quebrada, que não tem mais grana, não tem com o que pagar, não tem o que fazer. Nós, assim, nesse estado, por causa do pecado original, nascemos falidos, sem chances de nos achegarmos, sem chances de ganharmos essa salvação. E anunciar isso é uma mensagem que insulta, é uma mensagem que ofende. Mas ele diz também que o Evangelho nos insulta ao dizer que Jesus morreu por nós. Somos maus a tal ponto de só a morte do Filho de Deus poder nos salvar. E isso ofende o culto moderno da autoexpressão. Imagina uma pessoa que se apoia
na sua justiça, nas suas boas ações, em ser uma pessoa querida, aceita por todos, carismática. Com certeza já veio alguém na tua mente que você conhece. Aquela pessoa que todo mundo gosta. Imagina ela se deparar com essa mensagem. Você é mau, a ponto de Deus ter que enviar o filho dele para morrer no teu lugar e pagar por todos os seus pecados. É ou não é um insulto? É ou não é uma ofensa? De fato é uma mensagem indigesta. Ele ainda diz, o Evangelho também nos insulta ao dizer que tentar ser moralmente correto e espiritual não basta. Só é salvo os que vão a Deus por meio de Cristo. E isso ofende a noção moderna de que qualquer pessoa de bem pode encontrar a Deus do seu próprio jeito. Esse termo ficou em voga, nos últimos anos, o cidadão de bem. Não serve para nada. Família, bons costumes, você vai para o inferno com isso, se você não for para Deus a partir de Cristo. Seja o que for, muita gente se apega ao tradicionalismo, ao conservadorismo, porque ele talvez tenha alguns aspectos que se aproximam mais da fé cristã. Gente, não tem outro caminho senão a cruz de Cristo. Não tem moral, não tem o que nos salve, apenas o sacrifício do Filho de Deus. É só aí que a gente pode se apoiar. E isso certamente vai ofender muita gente, vai insultar muita gente. Por fim, o Evangelho também nos insulta ao nos ensinar que Jesus obteve nossa salvação por meio do sofrimento e serviço. E que segui-lo significa sofrer e servir com ele. Isso ofende os que desejam que a salvação seja uma vida fácil e também os que querem uma vida segura e confortável. Essas igrejas, ou essa mensagem muito comum em igrejas neopentecostais e que falam muito de prosperidade, se você vai lá e fala isso para os caras, essas igrejas vão ou converte todo mundo, ou elas vão esvaziar. Porque as pessoas vão para Deus, vão para Cristo a fim de receber um pacote para além de Cristo. Só que o nosso Salvador viveu e sofreu e serviu até o fim. Isso significa que sermos discípulos dele é não termos muitas expectativas diferentes para além da vida dele. Paulo, um discípulo fiel, morreu por causa da mensagem, foi decapitado. Isso não vai acontecer com nenhum de nós, ou talvez aconteça. Isso seria muito doido, se saísse um mártir aqui do nosso meio. Mas aqui em Curitiba, no nosso contexto, você não vai perder a cabeça por causa do Evangelho. Você vai no máximo perder uns amigos, você vai no máximo ganhar umas caras feias, no máximo alguém vai te xingar. Mas a gente não está disposto a sofrer nada por causa do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem difícil, uma mensagem que ofende. Então, meus irmãos, a nossa autoimagem está aqui em jogo, a nossa aceitação em determinados círculos sociais, gente que a gente tem muita estima. Talvez, falo por mim, eu tenho círculos de amigos que eu ainda prezo, que não são cristãos, mas sabe que você, eu não quero criar barreiras com essas pessoas. Isso muitas vezes me impede de me posicionar, isso muitas vezes me impede de falar aquilo que eu creio. Isso muitas vezes me impede de mostrar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, ao meu redor. E a gente fica aqui enclausurado, fechado numa bolha, por medo, porque a gente quer preservar a nossa imagem. Mas nós temos que romper ainda com muitas coisas daqui, para a gente confiadamente proclamar o Evangelho sem medo. Paulo era um trem desgovernado, ele não estava mais nem aí para nada. E foi morto. A gente precisa admitir que muitas vezes nós temos vergonha de ser crentes. Vamos lá, quem já teve vergonha, ou tem às vezes vergonha de ser crente? Levanta a mão. Os que não levantaram, vocês vão ter que pregar o Evangelho umas 10 vezes essa semana aí depois. Semana que vem vai ter que ter 300 pessoas aqui dentro. De fato, existem motivos para nos envergonharmos, não do Evangelho, mas do que fazem em nome do Evangelho, do que fazem em nome da fé cristã. Mas isso não nos isenta mesmo da responsabilidade de proclamar a verdadeira palavra da reconciliação. E é para isso que a gente está aqui, para a gente aprender, para a gente ser instruído nos ensinamentos do apóstolo Paulo, e para a gente sair daqui com esse dínamos, essa dinamite, esse poder de Deus, e sair explodindo tudo por aí por fora, anunciando a mensagem de Cristo. Então, muitas vezes a gente tem vergonha. A gente quer, sim, os benefícios da salvação, ter paz com Deus, sentir aquela paz que me deixa tranquilinho, ser livre do inferno, livre da condenação, mas a gente não está disposto a sofrer aqui e agora, as perdas daqui, as consequências da nossa fé, da nossa prática. A gente tem receio em tornar pública a nossa fé, porque é uma fé ofensiva. A gente vai falar sobre algumas coisas bem polêmicas
para os nossos dias, nos próximos domingos, quando Paulo vai listar o efeito da queda, o efeito do pecado. Então não deixe de vir nos próximos domingos. E de fato esses assuntos são assuntos espinhosos, é muito difícil se posicionar em relação a isso. Mas, meu irmão, faz parte do anúncio do Evangelho. Essas pessoas, as quais nós consideramos difícil compartilhar o Evangelho, o que elas precisam? Serem alcançadas, elas precisam ouvirem desta mensagem do Evangelho. É difícil porque a gente olha aqui com o nosso olho natural, mas não há impossíveis para Deus. Paulo talvez era o cara mais improvável de se converter, ele matava cristão, e daí ele vai e se torna o apóstolo Paulo. Então talvez o principal motivo de nós não proclamarmos o Evangelho com ousadia se resume em estarmos muito preocupados com o que vão pensar da gente, com o que vão achar da gente. E o que vão achar? Crente estranho, crente chato, fanático, radical. E assim, a vida vai passando, e a gente está aqui esquentando o banco na igreja, às vezes faz alguma coisa, serve aqui, serve lá, mas a gente não cumpre aquela que é a principal função da igreja. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizem, ensinem. Então Paulo não se envergonhava do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. E a gente precisa pensar que diante dessa verdade, ou a gente ignora o fato de o Evangelho ser o poder de Deus para a salvação, ou a gente desconhece totalmente isso. Isso vai justificar o fato de a gente não pregar. Ou a gente está intencionalmente, Senhor, eu não vou pregar o teu Evangelho, vou desobedecer a tua palavra. Ou eu não sei direito o que falar para as pessoas, eu nem sei como pregar o Evangelho. Nós ignoramos ou desconhecemos o fato de que é apenas através do Evangelho que as pessoas são salvas. Deus salva os perdidos. Em 1 Coríntios 1:21, Paulo diz que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, as pessoas não chegarão ao conhecimento de Deus lendo filosofia, raciocinando, crescendo em conhecimento, PhD, seja lá o que for, não vão chegar ao conhecimento de Deus, porque elas estão caídas. Então, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus determinou salvar aqueles que crerão através da loucura da pregação. Não tem outro caminho, não tem atalho. Então, por que nós devemos pregar? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se a gente pensar no contexto dessa fala de Paulo aos romanos, eles entendiam, a cultura greco-romana entendia salvação, não como nós entendemos, como sendo um livramento, uma redenção, um resgate. Mas eles pensavam na salvação sobre a preservação da ordem da cidade, a conservação do universo, do mundo e da prosperidade do seu povo. Então, ser salvo para eles era as coisas estarem em paz, estarem bem. Ter dinheiro, o mundo está aí funcionando e existe ordem. Esse pensamento limita a salvação ao aqui e ao agora. Mas a Bíblia nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui, nós somos os mais infelizes. É uma infelicidade absurda pensarmos sobre salvação apenas para o aqui e para o agora. Isso aqui vai passar, nós viveremos toda uma eternidade diante de Deus. Ou não? Então, será que a nossa cabeça não está, como na cultura greco-romana, muito secularizada? Será que a gente não está relativizando algumas verdades fundamentais do Evangelho? A gente ainda crê que as pessoas precisam de salvação? Seja sincero. Você vai falar assim, porque eu conheço a Bíblia. Tá. E o que você vai fazer com essa verdade? Deixa que o pastor prega. Não. Se a gente crê de fato, se isso é uma verdade que sai daqui e entra no nosso coração, isso precisa nos colocar em direção às pessoas, anunciando a única coisa que pode salvar elas. Será que ainda a gente crê que existe condenação, inferno, ira eterna? Ai, que negócio antiquado. Isso é o Deus do Antigo Testamento. Já ouviu isso? Gente querendo partir Deus no meio. Isso é coisa do Deus do Antigo Testamento. Ele não é assim, ele é um Deus de amoroso. Jesus espalhou a paz. Será que a nossa cabeça não está cheia de um monte de baboseira? Isso tem freado, isso tem sido a represa que faz com que a gente não anuncie a verdade de que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Se você acompanhar no verso 18, dando um pequeno spoiler da pregação da semana que vem, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos. Então, meus irmãos,
Eu relembro que existe ira. Eu relembro aos irmãos que existe uma ira de Deus contra os seres humanos que não têm sua fé, sua confiança depositada no Filho bendito de Deus, Jesus Cristo. As pessoas estão sob ira, as pessoas estão sob condenação. Em João 3, Jesus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqueles que creem em Cristo estão salvos, mas os que não creem já estão condenados. As pessoas estão condenadas, estão sob a ira de Deus. Então, diante da revelação, dessa revelação sombria, tenebrosa, é que Paulo vai se posicionar. Por causa disso, eu estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês. A compaixão gerada pelo Senhor no coração de Paulo fazia com que ele fosse em direção, ousadamente, pronto a proclamar a mensagem do Evangelho. As pessoas estão perdidas, estão caminhando, correndo a passos largos para a perdição, para o inferno. Gente, isso existe. Isso existe. E diante dessa verdade a gente precisa se posicionar: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso não vai ser sustentado pelo nosso esforço ou uma decisão pessoal: eu vou pregar o Evangelho a partir de hoje. Quantos votos a gente já fez? Nós precisamos de uma obra milagrosa, que o Espírito opere no nosso coração. Se Paulo fosse movido pela empolgação, ele não ia chegar onde ele chegou. Ele precisou de um encontro. Ele precisou de uma luz, de uma voz que falou. E a gente precisa desse encontro, a gente precisa ouvir essa voz dentro do nosso coração. Por que você está retendo essa que é a mensagem de salvação, a única coisa que pode salvar aquele teu vizinho lá endemoniado que te enche o saco, aquela pessoa do teu trabalho que você não aguenta, ou um parente teu que você ama, mas que rejeita a mensagem de Cristo? Paulo disse: eu estou pronto para anunciar. E esse que é o poder de Deus, o Evangelho, ele o é para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a salvação que é anunciada no Evangelho, universalmente, a todas as terras, a todas as nações, a todas as tribos, apesar de ser oferecida ao mundo todo, ela só tem efeito naqueles que não rejeitam a verdade do Evangelho, mas naqueles que a aceitam por fé. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, a salvação de todo aquele que crê. É apenas pela fé. Não é apoiado nos seus esforços, apoiado nas suas boas obras. Não, a salvação vem através da fé na obra perfeita, consumada no sacrifício de Cristo. Sejam os judeus, o povo com quem Deus primeiramente estabeleceu, firmou uma aliança, ou os gentios, os gregos, o mundo todo. A salvação é exclusiva aos que creem, aos que depositam a sua fé, a sua confiança em Cristo. E a gente não sabe quem são essas pessoas que serão salvas, e nós não precisamos saber. O que nós precisamos fazer diante dessa verdade é obedecer à ordenação de Jesus Cristo. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura, que a minha parte eu faço. Prego o Evangelho que eu vou enviar meu Espírito. Preguem o Evangelho a toda criatura. E isso porque, ele vai falar no verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Meus irmãos, essa é uma ótima notícia. Nós podemos ter conhecimento acerca da justiça de Deus, da sua santidade e do seu caráter. Se Deus não se permitisse, se Deus não se revelasse, se Deus não revelasse a sua justiça a nós através do Evangelho, nós estaríamos perdidos, nós íamos passar essa vida e toda a eternidade cegos, sem saber o que fazer para obter a salvação, sem saber o que fazer para agradar a Deus. Em Hebreus, o texto conhecido diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que ótima notícia. A gente sabe como agradar a Deus, e não é nada que a gente faça. É um dom recebido que faz com que a gente olhe para Cristo e se apoie no sacrifício dele com fé, com confiança. A justiça de Deus nos é revelada no Evangelho. Graças a Deus porque ele decidiu revelá-la a nós. Então nenhuma pessoa, por maior que seja o esforço, pode agradar a Deus, que é totalmente justo. As nossas tentativas de boas obras, de prática de justiça, a Bíblia as compara com um pano encardido, mais especialmente com um pano que servia como um substituto de um absorvente para os nossos dias.
É com isso que a Bíblia vai comparar as nossas práticas de justiça. Isso não serve para nada, a não ser para ser descartado, para ser jogado fora. Por causa dessa nossa injustiça, nós fomos e nascemos separados de Deus. É isso que o capítulo 3 vai falar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados. Uma barreira intransponível que não tem como ser acessada a não ser mediante e unicamente pela fé em Cristo. Então nós estamos diante dessa boa notícia. Deus revelou a sua forma de fazer justiça. Eu vou enviar o meu filho, o justo, ao mundo, para nascer, crescer, viver de forma perfeita. O meu filho Jesus Cristo, que será levantado no madeiro, para que pague o preço justo pelos pecados. E então todo aquele que olhar para ele com fé será salvo. Deus revelou a sua forma de fazer justiça. Em 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Gente, qual que é a nossa participação nisso aqui? Cristo padeceu. Ele que é o justo por nós os injustos, para conduzir vocês a Deus. Nós não vamos a Deus pelas nossas próprias pernas. Que bom que você é uma pessoa boa, que bom que você guarda alguns preceitos, alguns mandamentos, que você tem um mínimo de uma moral e ética. Mas isso não resolve o seu problema para com Deus. Em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, que não conheceu o pecado, que não teve parte com o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele vestiu o nosso pecado para receber sobre si a punição justa por causa de todos os nossos pecados. Em contrapartida, Ele nos faz justiça de Deus. Ele nos declara justos diante do Senhor. Então, meus irmãos, sabe aqueles pecados com os quais você ainda luta, que parece que você não consegue sair do lugar? Pensa na sua cabeça: Siri, agora não é hora de você falar, Siri. Ela está se manifestando aqui. Que Deus salve. Ah, não, a inteligência artificial não precisa de salvação. Vamos lá. Sabe o pecado que você luta? Ou você não tem mais pecado? Quem tem pecado ainda aqui? Tá. Esses pecados com os quais você luta, que ainda você escorrega, que às vezes você se depara e pensa: quando que eu vou conseguir passar disso? Senhor, faz 70 anos que eu sou convertido, parece que não muda nessa área. Meus irmãos, tudo isso, nossa falta de fé, a dureza de coração, nossa insensibilidade aos marginalizados, aos pobres, a nossa preguiça, o amor ao dinheiro, nossa vaidade, a lascívia, a pornografia, o sexo desenfreado, a gula, cada um desses pecados Cristo levou na cruz do Calvário. Cristo levou cada um dos nossos pecados. Ele nos substituiu naquele lugar. Ele levou a pena que era nossa sobre si. E em compensação, Ele nos conduziu a Deus. E Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos deu o seu Espírito para que a gente não lute sozinhos, nas nossas próprias forças, contra os nossos pecados. Nós não estamos sozinhos. Meus irmãos, pela fé nós somos declarados justos diante de Deus. Sim, você mesmo, que essa semana fez um monte de burrada. Você, meu irmão, pela fé é declarado justo diante de Deus. Você que está planejando cometer uns atos indecentes, você, depositando a sua fé em Cristo, se arrependendo de seus pecados, é declarado justo diante de Deus. Jesus Cristo na cruz é a justiça de Deus revelada a nós. Como o homem pode se achegar a Deus, como o homem pode agradar a Deus, como o homem pode ter paz com Deus, anuncie. Jesus Cristo na cruz é a justiça de Deus revelada a nós. E ele avança no verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Esse de fé em fé pode ser entendido por da fidelidade de Deus à nossa fé. Isso nos faz pensar, entender que antes vem a fidelidade de Deus, antes vem um movimento redentivo de Deus. E a nossa fé em direção a Ele é uma mera resposta. A fé não é gerada por nós, é um dom de Deus também.
Isso faz com que a glória seja toda dele. Nem a fé que nós temos para depositar nele é nossa, é o Espírito que coloca dentro de nós através da pregação do Evangelho. Então é da fidelidade de Deus à nossa fé. Então, primeiramente, essa fé que salva é um dom de Deus. Ela acontece, mas ela é acompanhada da mesma fé que é exercida diariamente na vida do crente, para tudo em nossas vidas. Porque a gente, com frequência, se escorrega na justiça própria. Essa semana eu fiz um monte de coisa boa, então eu vou chegar e orar, e Deus vai dar o que eu quero. Eu estou me guardando de uns pecados, eu até fiz jejum, imagina, estou lendo a Bíblia, então o Senhor vai me dar a resposta em direção a XYZ. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu vou obter essa bênção do Senhor. Não é assim que funciona. A gente se apoia do início ao fim nos méritos de Cristo, daquele que fez e consumou perfeitamente a obra que Deus aceitou, que Deus se agradou. E a gente se apoia nele. Parece que é meio cara de pau, isso é meio escandaloso, mas essa é a mensagem do Evangelho. Você não tem como que se apoiar, então você se agarra em Jesus. Tem um hino que é gringo, mas eu ouvi alguma vez e me veio à mente, mas ele diz, nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. É assim que nós vamos chegar diante de Deus no dia do juízo. Beleza, eu fiz um monte de coisa, glória a Deus, mas nenhuma dessas coisas me justifica diante do Senhor. Apenas estar agarrado à cruz de Cristo. Apenas estar apoiado nos méritos de Cristo. Cristo te faz amado por Deus, não o seu desempenho. Não o seu progresso, não o seu avanço na fé. Não é porque você deixou os pecados, não. É do início ao fim, de fé em fé. E ele conclui dizendo que o justo viverá por fé. Citando o texto de Abacuque 2,4, o justo viverá por fé. Para a gente entender por que esse texto aparece aí, brevemente para explicar o contexto, Abacuque estava diante de Deus, orando, intercedendo, reclamando do porquê da opressão dos babilônios contra o povo judeu. E Abacuque 2,4 diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então Israel sob a opressão, o povo de Judá sob a opressão dos babilônios. Senhor, o que está acontecendo? Deus estava disciplinando eles, Deus avisou. Vocês precisam me obedecer, vocês precisam temer a mim, senão o juízo virá sobre vocês. E era isso que estava acontecendo. Então Abacuque, o profeta, como um intercessor, Deus, e aí? E Deus diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O povo escolhido de Deus, o povo da aliança, deve viver a vida todos os dias até o fim, por sua fé. Então Paulo, trazendo esse texto para cá, ele reforça para nós a ideia de que o soberbo, o altivo, o orgulhoso, nada consegue da parte de Deus. Apenas aquele que tem fé humilde e dependente em Deus obtém favor. Meus irmãos, essa é de fato uma mensagem ofensiva. É uma mensagem ofensiva. Nos depararmos com o fato de que nós somos pessoas más e estamos distantes do Senhor e não tem o que a gente faça para resolver, é uma mensagem ofensiva. Mas é o poder de Deus em ação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do nosso Senhor. Para a gente concluir, a gente deve abraçar a vergonha gloriosa da cruz de Cristo. Abraçar a vergonha gloriosa da cruz de Cristo. Está tudo bem a gente ser um pouco ridicularizado por causa do Evangelho. De fato, isso não é fácil, mas é parte do discipulado. Tomar a sua cruz, dia após dia, seguir a Jesus. O que importa se a gente sofrer rejeição de algumas pessoas por sermos fiéis ao Senhor? O que é passar um pouquinho de vergonha por nos posicionarmos pela verdade? Sabe aquelas pessoas das quais você sente medo de falar, um receio de falar no que você crê? E que você dá uma escanteada, você dá uma desbaratinada, sabe? E você não tem muita coragem de falar? E se for através do seu testemunho, do Evangelho,
que Deus vai trazer salvação a essas pessoas difíceis de conviver, de se posicionar e de você ser quem você é em Deus? E se elas estão lá aguardando, bora, se mexe. Você tem alguma coisa que eu não tenho, mas eu não tenho coragem de falar, porque você está muito preso às coisas daqui. Se Deus quer usar você, meu irmão, para acessar o coração dessas pessoas, eu lembro, não há impossíveis para Deus. Quem poderia imaginar que Paulo se tornaria quem ele foi? O cara que antes perseguia a igreja. O que é a pessoa lá no teu trabalho? Não é nada para o Senhor. O poder para transformar a vida dela está na proclamação do Evangelho. E você e eu, vasos de barro, contemos esse tesouro precioso dentro de nós, que não deve ser retido, mas deve ser compartilhado. O Senhor deseja usar a minha e a sua vida, nós somos ministros da reconciliação. Como nós vamos continuar retendo aquilo que pode salvar? Meus irmãos, dificilmente essas pessoas vão entrar numa igreja. Elas não vão ouvir mais gente entregando panfleto na rua, ouvir mais, porque hoje em dia nem fazem mais isso. Nós somos essas cartas vivas, o testemunho vivo do Senhor. Agora a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa amar essas pessoas. E eu acho que isso começa de clamar por Deus por misericórdia, porque a gente está acomodado, a nossa situação está resolvida. Se você não pregar o Evangelho para nenhuma pessoa a partir de hoje até você morrer, você vai ser salvo do mesmo jeito. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas esse comodismo não nos pertence, isso não faz parte do povo de Deus, da igreja viva, da igreja militante, da igreja ativa do Senhor. Vamos honrar o sacrifício de Cristo. Apesar da nossa vergonha, da nossa timidez, apesar das perdas que a gente vai sofrer no caminho, vamos honrar o sacrifício de Cristo, porque Ele é digno. A gente canta aqui aquela música que eu amo toda semana na sala de oração. Tu és digno de tudo. Será que Cristo é digno de tudo? Ele é digno, sim, da uma hora que você passa orando. Amém, aleluia, continue. Mas Ele é digno também da sua vergonha, Ele é digno também da sua rejeição, Ele é digno também do escárnio e do seu sofrimento. E como se não bastasse a gente ficar repetindo, né? A gente deve cantar Tu és digno de tudo umas 250 vezes por turno. Mas a gente vai continuar cantando e continuar orando até que o Senhor transforme o nosso coração. Até que a gente bote em prática isso. O Senhor é digno, então eu vou lá fora. Passar apuro por causa da mensagem do Evangelho. E eu queria te desafiar para nesse ano, meus irmãos, de 2024, a gente ainda está no início do ano relativamente, é que você pensasse numa pessoa com a qual você irá compartilhar do Evangelho. Escreve o nome dela num caderno, num bloquinho de nota do teu celular. Ou melhor, escreve num caderno, tira uma foto e bota no fundo de tela do teu celular. Todo dia você vai olhar. Clayton. Você vai lembrar, eu preciso amar esse cara, porque ele está perdido. E se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. E o Senhor me deu a mensagem da reconciliação. Mas começa por pessoas que te são amáveis, pessoas próximas, não vai nas pessoas mais sarnas de início. Vamos começar pelo básico, vamos começar no beabá. É um familiar que não conhece a Cristo, é um familiar que está perdido, é um melhor amigo que ainda você não falou de Cristo, que ainda você não evangelizou, que você ainda não convidou ir na tua casa e ouvir a mensagem do Evangelho. Escreve o nome dessa pessoa, gente, é uma pessoa, você tem ainda 330 dias nesse ano, para você orar diariamente e criar coragem. E não vem de você, é o Senhor vai te dar, Ele vai te capacitar. Mas a gente precisa dar esse passo, a gente precisa obedecer ao Senhor. Abra a sua casa, sirva uma xícara de café, um suco, um chá, e deixa Deus usar da sua vida. Não se prenda a entrar lá na cozinha do seu trabalho e falar, viu, Jesus te ama, e sair correndo, calma. Seja intencional, crie relacionamentos, vínculos, mas que não vão se resumir a ser uma pessoa, um crente agradável no trabalho, sabe? Gente, chega disso, pelo amor de Deus. O mundo não precisa de crentes que não são intolerantes. O mundo não precisa de crente que não é sarna. Ele precisa de gente que está acordada para a realidade da vida. As pessoas estão perdidas. Você não precisa ser um babaca. Você não precisa ser um maluco. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Então, abra a tua casa, receba pessoas, pergunte como elas estão. Eu estou lendo a biografia do Keller, e diz que era comum ele chegar às pessoas na hora de cumprimentar e perguntava, como vai a sua alma? Cara, olha que pergunta, estratégica.
A pessoa, quem não é crente, não lê Salmo, nem sabe o que é alma, nem sei se eu tenho alma. Você vai ler o Salmo lá, ele fala de alma toda hora. Olha que pergunta, como que você está? Como vai a sua alma? Sabe, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa.